Vale ressaltar que, para saber se um substantivo pede artigo ou não, você vai retirar o substantivo da frase, vai construir uma outra frase qualquer. E daí o que nós vamos fazer? Vamos criar uma frase colocando-a como sujeito, e daí se o artigo for obrigatório, se o artigo for facultativo ou for proibido, daí vai sair a máscara na hora. Só que isso é necessário quando você tem a presença de um substantivo. No entanto, quando existir um pronome demonstrativo, você não tem que fazer nada disso. Porque quando a gente tira o substantivo é para quê? Ó, eu vou trabalhar a regência, vou pegar o substantivo, vou tirar da frase para saber se ele pede um A, para se unir a preposição regida na frase. Só que quando eu tiver pronome demonstrativo, eu não tenho que ir em busca desse segundo A, porque o examinador já me deu um dos As. Já me deu o A porque é o cara que inicia o demonstrativo. Os demonstrativos, aquela, aquele, aquilo, e o Azinho também, que já vou falar. Consequentemente, se eu encontrar o demonstrativo, eu só preciso encontrar a regência. É só em busca da preposição. Beleza? Aquela que você conhece. Se fosse assim também, ó. No baile, encontrei aquele que você conhece, ofereci o material àquele que você conhece. Aí eu pergunto, a linha de raciocínio vai mudar? Não, claro que não. Mas não é possível, só aquele é masculino. Não interessa. Não interessa. Eu não estou em busca do artigo. Independente de ser aquela, aquele ou aquilo, a fusão ela é feita com o próprio A que inicia o demonstrativo. Se a fusão é feita com o próprio A que inicia o demonstrativo, pouco me importa se é aquela, aquele ou aquilo. Ah, mesmo sendo masculino, claro, porque não me interessa. O que me interessa é somente este A que ele já me deu. E mais uma vez, se eu falar que encontrei aquele que você conhece, não terá ação indicativa de crase, porque não tem preposição. E aqui embaixo, ofereci o material àquele que você conhece, opa, aí sim, aquele com ação indicativa de crase. Não fiquem ligados se é feminino ou masculino, porque isso não tem nada a ver. A fusão é feita com o A que inicia o pronome demonstrativo. Só que esse pronome demonstrativo, os pronomes demonstrativos, aquela, aquele e aquilo, eles podem ser representados pelo A, como está aqui. E já nós abriremos um comentário sobre isso. Observe uma coisa, quando eu falo assim, no baile encontrei, aqui você conhece, este A, ele corresponde àquela. No baile encontrei aquela que você conhece. Como este A equivale ao aquela, ele vai apresentar a mesma classe gramatical. Ou seja, aqui eu tenho a presença de um pronome demonstrativo. Ofereci o material àquele que você conhece. Este A que aqui está é um pronome demonstrativo. Que isso? Aquela que você conhece, aquele que você conhece. Se o A corresponde àquela, aquele, aquilo, a classificação gramatical vai ser a mesma. Logo, ele é pronome demonstrativo? Sim. Então, vai ficar aqui à espera de uma preposição. Quando eu falar que encontrei aquele que você conhece ou aquela, quem encontra, encontra alguém. Se quem encontra, encontra alguém, a preposição não veio. Mas, quando eu digo que ofereci o material a alguém, a preposição vai chegar aqui. E se a preposição estiver aqui, é claro que esse cara vai receber a ação indicativa de crase. Vale lembrar que é pelo mesmo motivo, esta frase daqui, ó, este A está com a ação indicativa de crase pelo mesmo motivo desse cara que está aqui. Ó, que é o quê? Preposição A com pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo pode ser o próprio, os pronomes aquela, aquele e aquilo, ou o A que seja correspondente a eles. Aquela, aquele e aquilo. Para você, eu tenho certeza de que muitos ficaram em dúvida nesse segundo caso, eu vou abrir aqui esse comentário para que não haja mais essa dúvida. Existem situações, galera, em que esses camaradas aqui, o A, os As, eles são pronomes demonstrativos. Que isso? Existem situações em que esses caras serão pronomes demonstrativos. Quando é que isso vai acontecer? Primeiro pré-requisito, que eles sejam correspondentes àquela, aquele e aquilo, eles têm que ser correspondentes a esses caras. E o que normalmente vai acontecer é que após os pronomes aquela, aquele e aquilo, vocês vão encontrar preposição de ou vão encontrar o pronome relativo que.
David, mas como assim? Quer dizer que para ser pronome demonstrativo, eles têm que ser equivalentes àquele, aquela e aquilo? Sempre, 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 sempre. E na frase, isso acontece por que motivo? Agora eu tenho certeza de que com a próxima explicação, nenhuma dúvida vai acontecer. Imagina que eu tivesse uma situação assim. Eu encontrei aquela tu conheces. Fala comigo. Quando eu digo que eu encontrei aquela tu conheces, eu tenho aqui a presença de um pronome demonstrativo. Que isso? E este outro aquela também é um pronome demonstrativo. Lindo, lindo, lindo. Só que eu não posso falar isso. Eu encontrei aquela tu conheces. Pode sim, professor, aquela. Eu falei, não pode. Ah, mas eu sou gago, David. Aquela. Não interessa. Não interessa que você seja gago. A repetição do pronome demonstrativo, ela não vai acontecer. Aí a língua portuguesa, ela vai te oferecer uma classe gramatical que tem a função de evitar a repetição de um termo que já foi citado anteriormente. David, como assim? Por exemplo, quando eu falo assim, encontrei aquela. Quando eu digo assim, calma, disponível, encontrei aquela. Não. Encontrei aquela tu conhece? Eu estou usando aqui pronome demonstrativo repetido. Eu não posso fazer isso. Eu sou obrigado a cortar esse pronome demonstrativo. Para que eu use uma palavra que tem a função de evitar a repetição desse termo, que já foi citado anteriormente. Quem entra para poder fazer isso é o pronome relativo. Beleza, 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 beleza. Aí eu vou chegar e vou falar o seguinte. Encontrei aquela que tu conheces. Que isso? Aí quando eu digo encontrei aquela que tu conheces, como é que aquela frase apareceu? Eu tenho aqui o pronome demonstrativo aquela. E o pronome relativo que. Este pronome relativo, opa, já está anotado ali em cima. Este camarada aqui, ele é demonstrativo. Aqui eu tenho um pronome relativo que se refere ao demonstrativo. Mas a função dele, que está aqui, que é o relativo, foi evitar a repetição do termo anterior. E o aquela é o pronome demonstrativo. Beleza? Só que o pronome demonstrativo, ele pode ser representado pelo próprio aquela ou simplesmente o a. Aí, em vez de eu falar que eu encontrei aquela que tu conheces, eu vou chegar aqui e vou falar o seguinte, eu encontrei a que tu conheces. Aí, quando eu falo encontrei a que tu conheces, observem que este a equivale àquela. Como este a equivale a aquela, ele é um pronome demonstrativo. E este que daqui é relativo. Que isso? Qual foi a diferença da primeira para a segunda? Nenhuma. Eu usei o pronome demonstrativo aquela e o pronome demonstrativo a. Isso, além de ser importante para a indicativa de crase, também é importante para questões que o CESP venha sugerir a vocês a substituição de um por outro. Daqui a pouquinho essas questões vão aparecer. Vocês já viram no material. Agora, vamos falar de indicativo de crase, que é o momento. Eu não posso nem aqui e nem aqui. Porque como eu estou trabalhando com o verbo encontrar, que é transitivo direto, que isso? Esse verbo não exige preposição. Quem encontra alguém, não tem preposição, e quem encontra alguém, não há preposição. Então, mesmo que eu fale, encontrei aquela que tu conheces, não haverá indicativo de crase, encontrei a que tu conheces, não haverá indicativo de crase. Porque, embora eu tenha dois pronomes demonstrativos, eu não tenho a presença de preposição. Agora, vamos observar aqui as duas frases que eu vou colocar. Ó. Elogiamos a que tu conheces e fizemos elogios a que tu conheces. Facilmente nós vamos perceber que aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Que isso? Está aqui, ó. Eu tenho pronomes demonstrativos. Por quê? Tanto o primeiro quanto o segundo equivale a aquela. Elogiamos aquela que tu conheces, fizemos elogios àquela que tu conheces. Só que agora o que eu vou fazer? Vou procurar a preposição
para saber se haverá ou não o acento indicativo de crase. Vem comigo aqui. Quando eu falo elogiamos, aqui tu conheces, que isso? Quem elogia, elogia alguém. A preposição não existe. Quando eu falo que fizemos elogios, quem faz elogios a alguém. Ao dizer que faz elogios a alguém, eu tenho preposição caindo aqui diante desse pronome demonstrativo. É por esse motivo que aqui existe o acento indicativo de crase. Agora vamos supor que o CESP te perguntasse o seguinte: fizemos elogios a que tu conheces. Ó, uma coisa é você trabalhar com o verbo elogiar. Outra coisa é trabalhar com o substantivo elogios. O verbo elogiar é transitivo direto. Quem elogia, elogia alguém. Mas o substantivo elogios, ele pede preposição. Não é elogios a alguém, é elogios a alguém. Cuidado, porque aqui embaixo eu tenho preposição. Aí o CESP vai lá e fala para você: fizemos elogios a que tu conheces. Pede para você substituir esse a, por exemplo, por aquele ou aquela. Aí o aluno chega lá e lê: fizemos elogios a que tu conheces. Eu posso falar: fizemos elogios àquela que tu conheces. Só que se ele te propuser a substituição exatamente assim, a frase está errada. E por que está errada? Porque aqui eu tenho a presença de um a, mas ele deixou de inserir a preposição. Então a substituição ela teria que ser feita de forma correta, com este acento indicativo de crase, por aquela com acento indicativo de crase. Aí assim a frase estaria certa. Vamos ver como é que essas questões vão aparecer? Vamos lá, rapaziada? Vamos junto? Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Valtinho. Tchan, 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 tchan. Cadê as questões? David, cadê as questões? Calma, vamos fazer as questões? Vamos lá. Os estudos, essa é a primeira questão aí da prova de vocês. Da prova de vocês não, da prova que está aí. Somado aos que vinham sendo realizados nos últimos anos. Somado aos que vinham. Calma. No trecho, realizado nos últimos anos, o elemento aos poderia ser substituído por aqueles. Aí o que o aluno pode imaginar? O seu concorrente, não você. Não, mas ele está mandando trocar por aqueles, desde. Aqueles é masculino, pô. Ele é burrão, pô. Ele foi lá e colocou acento indicativo de crase. Pô, burrão não pode, né? Não, tá certo. Mas não é possível você falar masculino. Não interessa. Quando você tiver pronome demonstrativo, a fusão é feita com esse camarada que está aqui. Aí eu vou chegar aqui e vou falar. Somado aos que vinham sendo realizados nos últimos anos. Olha para cá. Os estudos devem prosseguir para confirmá-la. Mas esse trabalho é somado àqueles, somado a alguma coisa. Este a que está aqui é preposição. Que isso? Só que além da preposição, eu tenho aqui o os. E esse os é um pronome demonstrativo. Somado àqueles que vinham sendo realizados. O que ele pediu para eu fazer? Substituir este pronome demonstrativo os pelo pronome demonstrativo aqueles. Eu posso? Posso. Só que para ficar correto, eu vou ter que usar também a preposição. E é justamente por esse motivo que haverá o acento indicativo de crase. Logo, essa questão que aqui está é corretinha. Mandou trocar um pronome demonstrativo por outro, eu troquei. Mas a preposição vai ter que entrar e é justamente por esse motivo que eu vou ter o acento indicativo de crase. Tranquilo? E de onde vem a preposição? De somado. Somado a alguma coisa. Somado a alguma coisa. Beleza, rapaziada? Questão certa. Eu quero mais questões falando sobre isso. Mas desse mesmo modelo? Não, esse modelo é muito fácil. Queria ver outro, que de repente ele podia me derrubar. Calma, vai aparecer. Eu acho que vai aparecer agora. Quando eu fizer o quê? Quando eu fizer assim. Posso? Agora, vai, foi. Tá vendo, rapaziada? Que beleza? Chega aqui comigo. Quando eu falo assim, o alívio dos que, tendo a intenção de ver regularmente na Espanha, conseguem passar. Conectem isso daqui direto a essa ideia. Ó. O alívio daqueles que,
o alívio daqueles que conseguem passar pelo controle de imigração. Ele pediu para que eu substituísse o 2 por daqueles. Eu posso fazer isso? Vamos lá. O alívio daqueles que conseguem passar. Eu posso? Claro que eu posso. Substituir o 2 por daqueles. Agora, David, por que isso é possível? Só para tomar cuidado, não vai dar mole de falar o seguinte. O aluno tem esse vício. O que o 2 é? Aí o aluno vai aqui e diz o seguinte, o 2 é preposição de mais artigo os. O que eu vou falar? Você está maluco. Não fala assim comigo, não fala assim comigo. Você está louco. O 2 não é fusão de preposição com artigo. Pô, como é que você pode dizer que esse 2 é preposição com artigo e pedir para substituir por um pronome demonstrativo e dizer que está certo? Claro que não. Você só vai poder substituir o 2 por daqueles porque aqui se apresenta a mesma classe gramatical do que nós temos aqui. Se aqui, olha para cá, daqueles é o que, rapaziada? Fala comigo. Eu tenho aqui a preposição de mais o pronome demonstrativo aqueles. Aqui, quando eu falo alívio dos que, eu tenho a preposição de, e para poder dizer que existe a correspondência, não é porque eu tenho artigo, é porque eu tenho a preposição de com o pronome demonstrativo. E aí não tem problema eu falar isso. O alívio daqueles que conseguem passar. Essa questão aqui, vamos ver o que ele está falando? Cuidado com a questão. O aluno, então se pode trocar um pelo outro? É claro que a questão está certa. Acertei. Você errou. Mas não pode. Você errou porque não prestou atenção na porcaria do enunciado. Já te falei para fazer isso. Fala direito comigo. Você não é nada meu não, hein? Pô, preste atenção. Aqui, o que ele está falando aqui? No alívio dos que, a substituição de 2 por daqueles prejudica. Que isso, David? Ele gosta de fazer essas armadilhas idiotas, né, professor? Isso. Ele está falando que essa substituição vai prejudicar. Como a substituição pode ser feita, ela não prejudica. E como ele está afirmando que prejudica, o que ele está afirmando está o quê? Errado. Filho da mãe, não é? Não podia só falar isso? O 2 pode ser substituído sem prejuízo, para correção, por daqueles. Poderia ser substituído. Mas ele afirma o contrário. Ele afirma que a substituição vai prejudicar. Para que o aluno não preste atenção nesta porcaria aqui e ele erre. Mas o meu aluno não vai errar. Quem vai errar é o concorrente. Não deseja mal dos outros não, professor. Está na Bíblia, professor. Eu não estou desejando mal de ninguém. Eu só quero que eles não passem, para vocês entrarem. Cruz credo. Deixa ele passar, pô. Não, eu não quero que ele passe na sua frente. Tá? Olha para cá. Bom, a questão 5 vai fazer exatamente a mesma coisa. Olha aqui. Tempo é vida. É o bordão, tempo é vida. É o bordão da campanha, que expressa o apelo daqueles. Observem que a única diferença que existe nessa questão é que aqui ele colocou o pronome demonstrativo os e mandou substituir por aqueles. Aqui ele mandou você usar o aqueles e substituir por 2. Aí não pode, né, professor? Aí não... Você tá maluco? Claro que você pode. É a mesma coisa, pô. Quando você vai usar o daqueles, existe a preposição de com o pronome demonstrativo aqueles. Quando você usa o 2, existe a preposição de mais o pronome demonstrativo os. Certo? Então a substituição pode ser feita? Pode. Vai marcar certo? Não vai. Não vou, porque eu já prestei atenção. Isso. Porque aqui, de novo, ele vai afirmar que isso prejudica. E como não prejudica, a questão está errada. Estamos lindo? Fechamos. E de importante para ser indicativo de crase na prova de vocês é exatamente isso. Então agora nunca mais a gente vai falar disso, né? Não, é claro que eu vou falar. Nos outros materiais vão aparecer nas questões, mas é lógico que aí já não haverá resumo teórico. O resumo teórico de ação indicativa de crase se resume a isso daqui. Mas é claro que nos próximos módulos que vocês vão ver aí, galera, até o final do curso completo de clube de exercício do SESC, vocês vão ver todos os assuntos. Ação indicativa de crase aparecerão várias questões, porque todas as provas cobram. Mas não haverá mais resumo teórico. Matéria dada, matéria cumprida. Missão dada, missão cumprida. Beleza, rapaziada? Vamos para o próximo agora? Próxima etapa, vamos lá. O cara vai falar de acentuação gráfica. E a acentuação gráfica, do jeito que ele colocou aqui, muito simples. Olha para cá. Depois de uma longa evolução nos últimos 200 anos, que isso? Depois da palavra órgãos. Aí ele quer saber
Se o acento indicativo de classe que existe na primeira é pelo mesmo motivo da segunda. É claro que não é, porque quando você usa a palavra últimos, isto aqui se enquadra em que regra? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E aqui não. Aqui eu tenho a regra que diz o seguinte: a paroxítona terminada em ãos é usada com acento gráfico. Não tem nem como você confundir, por quê? Primeiro que uma palavra é proparoxítona e a outra palavra é paroxítona. Se uma é proparoxítona e a outra é paroxítona, claro que elas vão estar em regras diferentes. Justificativa da primeira: toda proparoxítona tem que ser acentuada. Justificativa da segunda: paroxítona terminada em ão, singular ou plural, pode ser ão ou ãos, usada com acento gráfico. Galera, estamos juntos? Beleza? Bom, em relação à parte de acentuação gráfica, a gente está numa expectativa muito grande aí para começarem a aparecer questões falando sobre o novo acordo ortográfico. Isso não tem acontecido, isso não está acontecendo em nenhuma banca, e a gente vai ter que esperar para poder saber como é que os examinadores vão colocar para que exista esse direcionamento mais objetivo acerca desse assunto, que vai ser uma surpresa. E no começo haverá uma coisa muito conturbada. Embora toda a parte de acordo ortográfico ela tenha beneficiado a nós, ela ficou muito mais fácil do que era. Mas é claro que a gente vai perder tempo com coisa que não cai em prova. Por enquanto isso não cai, então a gente não vai falar. Bom, duas coisas que são importantes. Para a acentuação gráfica do SESP, o SESP, por incrível que pareça, as duas regras que eles cobram em relação à acentuação gráfica, quais são? Palavras proparoxítonas e paroxítonas terminadas em ditongo. Anotem isso aí. A regra de órgãos está lá na gramática, paroxítona terminada em ão. Só que existem muitas questões que o SESP faz isso. A palavra proparoxítona é acentuada pelo mesmo motivo de uma paroxítona terminada de ditongo. Isso daí é dado como erro, porque a paroxítona terminada de ditongo tem a sua regra e as palavras proparoxítonas apresentam outras. Por que eu estou falando para vocês? Porque se eu te falar que eu me lembro de uma outra regra que o SESP tem cobrado, ou o SESP cobrou, sobre a acentuação gráfica, eu estou mentindo. O SESP, na parte de acentuação gráfica, ele pega muito leve, assunto muito simples, e você tem que se direcionar a principalmente duas regras. Claro que ele pode cobrar outra regra, mas não é costume do SESP. Quais são as regras que ele pode cobrar? Várias. Mas o que eles cobram de fato? E efetivamente o que eu tenho que saber? Toda proparoxítona é acentuada, e as paroxítonas terminadas em ditongo crescente também são acentuadas. São basicamente as duas regras que o SESP cobra. Beleza? Vamos continuar? E agora vai aparecer uma questão de interpretação de texto, que eu ainda não vou apertar na parte de interpretação, porque essas questões aqui elas estão muito tranquilas. Daqui a pouco aparecerão questões de interpretação muito mais complexas, e aí a gente mata. Valeu, rapaziada? Vamos lá. 3. Ah, não, ele pediu primeiro a questão de pontuação, né? Vamos lá. Uma pane nos outros órgãos. Ou seja, 2 pontos. Chegamos a um ponto em que ser ainda mais esperto significa ter um organismo que vai funcionar mal. Preserva-se a correção gramatical do texto ao substituírem os 2 pontos, daqui, vou substituir os 2 pontos por vírgula. Vamos lá. Após a expressão ou seja. Certo. Aquilo está certo. Vamos dar uma lida para ver se tem algum problema? Vamos lá. Nervoso causaria uma pane nos outros órgãos, ou seja, chegamos a um ponto em que ser ainda mais esperto significa ter organismo que vai funcionar mal. Ali você pode substituir aqueles 2 pontos por vírgula, sem que haja qualquer problema. É claro que a gente não chegou ainda na parte de pontuação. Mas, rapaziada, quais são as pontuações interessantes a respeito de provas do SESP? O que o SESP cobra muito? De peso. A primeira coisa mais importante de tudo é o cara cobrar em cima de oração subordinada adjetiva explicativa, aposto explicativo, falar da substituição, da retirada da vírgula de uma oração adjetiva explicativa, fazendo com que ela mude de sentido para adjetiva restritiva. Pedir para que você substitua vírgula por travessão ou por parêntese. Outra questão que é muito comum aparecer em provas do SESP. O cara chega assim e fala, por exemplo, a vírgula pode ser substituída por ponto, fazendo o ajuste
inicial maiúscula da palavra posterior. Inclusive caiu uma questão dessa na prova de Polícia Federal, de 2012. Galera, as questões de pontuação do CESP, a gente vai usar no outro momento, nós vamos trabalhar apertando muito em cima de pontuação, que não é o momento de fazer isso agora, mas nós vamos chegar lá e certamente vocês não vão ter dúvida. Para a gente não perder muito tempo, só queria que vocês anotassem essa observação aí, tá? O que o ou seja é? Coloca aí. É uma expressão denotativa de explicação. Ou seja, expressão denotativa de explicação. Sempre será isolado. Por exemplo, o aluno foi fazer o curso Clube de Exercícios do CESP, ou seja, queria ficar craque nessa banca. Aí esse ou seja tem função explicativa. É uma expressão denotativa de explicação, que é chamado isso. Sempre será isolado. Sempre, sempre, sempre. Essa expressão ou seja, ela corresponde também à expressão isto é. E sendo assim, aconteceria a mesma coisa. Se você colocasse o isto é, estou fazendo o clube de exercícios do CESP, isto é, quero ficar craque nessa banca. Tanto ou seja quanto isto é, vão ser usados com o mesmo valor. São expressões denotativas de explicação. Beleza, rapaziada? Tranquilo? E sempre serão isoladas. Nesse caso aqui, ele pediu para que você fizesse a substituição de 2 pontos por vírgula. Ela pode existir? Pode, porque vai continuar isolado. Observe. Em que o custo para manter o sistema nervoso causaria uma pane nos outros órgãos. Ou seja, chegamos a um ponto em que ser mais esperto significa ter um organismo que vai funcionar mal. Continuará sendo uma função explicativa, expressão denotativa de explicação, e sempre que isso acontecer, essa expressão será isolada. Galera, facinho. Lembrando, o CESP gosta muito de cobrar troca de vírgula por travessão, troca de ponto e vírgula por ponto, troca de vírgula por ponto, emprego de oração subordinada adjetiva e explicativa. Na hora que chegar a parte de explicar a pontuação, eu vou abrir bem esse comentário e com certeza você não vai errar. Beleza? Vamos continuar? Vamos lá. Essa questão é uma questão de interpretação. Uma questão de interpretação. Vamos ver o que ele pediu aqui. Segundo o texto, estudos mostram que após 200 anos de evolução, o cérebro do ser humano e, consequente, sua inteligência pararam de se desenvolver. Na verdade, não é isso que ele está dizendo. Muito cuidado que essa questão daqui é uma questão que provavelmente muitos alunos ficarão em dúvida. Lá no texto ele diz que nos últimos 200 anos o cérebro evoluiu tanto, chegou a um ponto final, assim, não vai ter mais evolução, senão vai comprometer a gente como espécie. Mas a evolução que vem acontecendo durante esses 200 anos, nos últimos não sei quantos anos, não estou com o texto aqui agora para te falar, mas vocês estão com o texto aí. Observe que ele fala assim, segundo o texto, estudos mostram que após 200 anos de evolução, o cérebro do ser humano e, consequente, sua inteligência pararam de se desenvolver. Não, eles foram se desenvolvendo. Eles continuaram, não pararam de se desenvolver, eles desenvolveram. E chegaram a um ponto, por causa dessa evolução, desse desenvolvimento, chegaram a um ponto que agora sim, agora chega, senão a gente vai acabar ficando maluco. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando que há 200 anos pararam de se desenvolver. Eles vieram se desenvolvendo e nos últimos 200 anos a evolução foi tão grande que chegou a um ponto de que agora não dá mais para evoluir. Eles não pararam de se desenvolver nos últimos 200 anos. Muito cuidado com essa questão, é uma questão muito perigosa, embora seja uma questão tranquila de interpretação, ela é muito perigosa, porque lá no texto ele faz menção aos 200 anos e parar de evoluir. Aqui ele fala 200 anos e parar de evoluir. Só que lá ele diz que evoluiu durante esse tempo e agora não vai mais. E aqui ele está dizendo que em relação aos 200 anos, eles não evoluem mais, eles pararam de se desenvolver nos últimos 200 anos. Em relação ao sentido, são duas coisas bem diferentes. Beleza? Vamos lá.